Bem-vindos ao Cubicast. Esse que vos fala não é o host favorito. O nosso host favorito, ele não fará mais parte do Cubicast, infelizmente. Há rumores de que ele está fazendo o quê, Camila? Então, há boatos que agora ele vai trabalhar com Java, galera. Não sei. Então é isso. João Britos vai se tornar agora um programador Java. Brincadeiras à parte, o João decidiu fazer outras coisas e não dar mais continuidade no Cubicast. Isso não quer dizer que o Cubicast irá parar. Gostaria de agradecer aqui publicamente o João pelo trabalho dele, por ter nos ajudado a construir tudo que nós construímos ao longo desses anos. Então, nós estamos falando aqui de 194 episódios, não é pouca coisa. O João sabe o quanto nós somos gratos pelo trabalho dele, mas eu achei importante fazer esse registro público aqui. João, boa sorte como desenvolvedor Java. Sempre que você precisar de um container com bastante recurso para rodar, a GetUp aqui continua trabalhando com Kubernetes, a gente pode te ajudar a fazer o teu Java subir. Conte com a gente. E eu tô ansiosa para dar um abraço no João, tá? Abraço, ô João, sinta meu abraço aí, tá bom? Gente, agora vamos começar com o episódio 194. É um episódio, nós vamos falar sobre o decreto 12573, mais conhecido como e-Cyber. É um decreto do governo brasileiro com algumas normas e padrões de segurança cibernética. Trata sobre infraestruturas essenciais, como telecomunicações, sistema bancário, saúde, mobilidade. Muito importante. É um episódio extremamente denso, bastante informação que a gente não está acostumado a ouvir, que é como funciona dentro do governo essas regulações, mas o assunto é extremamente importante, a gente vai ver muitas mudanças aí nos próximos anos na parte de segurança cibernética. Então, fiquem no episódio, tem bastante conteúdo interessante. Então, episódio 194, e-Cyber. Vamos lá, eu sou a Camila Bedrechuk, Head de Produtos aqui na GetUp. É uma honra fazer a intermediação desse episódio e participam dessa conversa conosco o André Luiz Bandeira Molina, ele é secretário da Segurança da Informação e Cibernética do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A professora Daniele Giacom Aires Pinto, que é diretora de Segurança da Informação, e também o Luiz Fernando Moraes da Silva, que é o diretor de Segurança Cibernética. Para a gente começar esse episódio, é legal falar um pouquinho sobre o passo a passo, né? Entre ter um decreto, estratégia e depois um plano de execução. E reforçar esses conceitos aqui antes de iniciarmos, né? Primeiro, estamos falando do decreto 12573 de 2025, É ele que instituiu a Estratégia Nacional de Cibersegurança, conhecida como e-Cyber. Acredito que vocês já rolaram bastante aí no vídeo, esse nome está bem conhecido para vocês. Quando a gente fala de e-Cyber, né, é legal frisar que nós estamos falando da estratégia em si. Então é a visão, é para onde o Brasil quer ir em cibersegurança. E aí o passo seguinte é o decreto, é o Plano Nacional de Cibersegurança, que transforma toda essa visão estratégica em um plano de execução. Então, define ações, prazos, responsáveis e assim por diante. E hoje temos aqui conosco essas autoridades que participam diretamente desse processo para explicar em que ponto estamos e quais são os próximos passos. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco e o palco é seu. Obrigado, Camila. Obrigado também, Diogo. Sou André Molina. Sou secretário de Segurança da Informação Cibernética. Agradeço pelo convite, tá? Eu acho que é muito importante a gente ter essa transparência com a sociedade, explicar o que estamos fazendo e também fazer um certo letramento, né? Que muitas vezes essas publicações, elas trazem uma linguagem muito técnica, né? Então, para o cidadão comum, muitas vezes isso fica distante, né? Então, a intenção aqui é a gente fazer um bate-papo, né? Explicar um pouco o que cada documento se propõe a fazer. E aí eu vou propor aqui de começar a fazer um histórico, né, trazer esses documentos que você mencionou aqui, e vou convidar aqui a professora Daniele e o Luiz Fernando para fazer a complementação, tá? Então, uma coisa importante é a gente entender a diferença entre política de segurança da informação ou política nacional de segurança da informação, que foi uma publicação recente agora de agosto, da política nacional de cibersegurança, tá? Que foi uma publicação de dezembro de 2023, as duas são decretos. Quando a gente fala de segurança da informação, isso começa lá no ano 2000, com a primeira Política Nacional de Segurança da Informação. É uma política de informação que foi publicada voltada para governo, né? Então ali se cria grupo de trabalho, tá? Em 2006, diante da importância do tema, o GSI recebe a competência por lei
de tratar dessa temática de segurança da informação e comunicações. E desde lá, nós vamos trabalhando isso para dentro do governo, tá? Reforçando, robustecendo a segurança da informação do governo. Em 2018, foi feita uma segunda publicação, uma segunda geração dessa política, né? A gente chama de TNSI, uma forma abreviada, né? Então, a gente fez uma modernização em 2018, e nessa época, a questão, ela trazia ainda um pouco, assim, a segurança cibernética dentro da segurança da informação. Tanto é que em 2020 a gente publica a primeira Estratégia Nacional de Cibersegurança. Mas o importante aqui é falar o seguinte: Política Nacional de Segurança da Informação é voltada para governo. Então, em 2020 a gente tinha 2018 tinha essa segunda geração. Aí em 2023 publica-se uma Política Nacional de Cibersegurança. Mas por que publicar essa política, tá? Porque, como eu falei, a Política Nacional de Segurança da Informação, ela é voltada para governo. E quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando de vários aspectos que não são só tecnológicos. A gente está falando de segurança de pessoas, proteções físicas. É um guarda-chuva muito grande que inclui a questão da segurança cibernética. Mas quando a gente olha para o país, e tem a regra de Pareto, né, que a gente pega 20% dos problemas, atacam 80% das consequências, a gente extrai a cibersegurança por uma política nova, que cria um Comitê Nacional de Cibersegurança que tem a função de propor coisas para o país. Ela não tem uma competência de mandar, como tem a PNSI, ela determina que o GSI possa emitir instruções normativas de cumprimento obrigatório para os órgãos do governo federal, do Poder Executivo. Já na PNCiber, que é a Política Nacional de Cibersegurança, não existe isso. Existe um comitê que fica propondo assuntos, melhorias, né? E isso pode se transformar em alguma coisa. Então, um dos grupos de trabalho do Comitê Nacional de Cibersegurança ficou incumbido de propor uma nova Estratégia Nacional de Cibersegurança, que foi o que você comentou aí, que foi publicado em agosto. Em outro caminho, um grupo grande de trabalho dentro do governo, que a gente chama de Comitê Gestor de Segurança da Informação, ele vinha trabalhando uma modernização da Política Nacional de Segurança da Informação, que é para dentro do governo. Então, também, no mesmo mês, né, se publicou, aliás, na mesma data se publicaram esses dois documentos. Então, a nova Política Nacional de Segurança da Informação foi publicada também em agosto. E aí eu vou passar agora, vou convidar aqui a professora Danelli para falar um pouquinho do que mudou nessa Política Nacional de Segurança da Informação, e depois eu passo para o Luiz Fernando falar da estratégia. Obrigado, secretário. Então, acho que o mais importante da gente entender a Política Nacional de Segurança da Informação é que nessa terceira geração, ela tem, assim, duas grandes características para ter sofrido essa mudança e essa atualização. A primeira, que ela se reorganizava a partir da ideia agora que nós temos a Política Nacional de Cibersegurança, que está voltada para fora, para a sociedade, para conseguir ter esse alcance da importância da segurança cibernética na sociedade como um todo, a partir dentro do governo, e que a gente tem que concentrar todo um esforço cada vez mais delimitado e definido na proteção da segurança da informação, que tem todas essas camadas que o secretário disse. Então, a primeira grande característica dessa terceira geração da PNSI é reorganizar a sua própria dimensão institucional como documento, como uma política mais enxuta, mas que consiga dar direcionamento para a administração pública federal, em especial aos órgãos do Poder Executivo, o que seria proteger essa informação em cooperação com todas as dinâmicas que também já nasceram da Política Nacional de Cibersegurança e do que também foi publicado a Estratégia Nacional de Cibersegurança. Então, veja, uma das questões centrais, assim, que conseguiu ter maior definição da Política Nacional de Segurança da Informação é como a gente conseguiu delimitar o que nós estamos chamando, né, desse conjunto de elementos que formam a segurança da informação. Que ele vai, como disse o próprio secretário, dos dados, dos ativos de informação, dos processos organizacionais, do ambiente físico, mas também o eletrônico. E, principalmente, eu acho que a grande inovação que nós trazemos é o terceiro item desse artigo, que é considerar também as pessoas, o pessoal envolvido no ciclo de vida da informação, também parte desse processo de segurança da informação. Mas a política nacional, ela de segurança da informação está voltada, como bem disse, para a administração pública federal, que é, então, obrigada a ser cumprida por esses órgãos. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma característica muito importante, que é servir de padrão, ou seja, de exemplo de como a proteção pode ser construída para dentro da administração pública federal e pode ser entendida como modelo para fora. Essa é uma das questões centrais
dela. A outra questão também é dar mais valorização para a proteção da segurança da informação, para que se aumente a soberania do Estado no controle desses itens chamados de informação que devem ser garantidos à sua segurança. Ela aumenta a ideia da responsabilidade dos atores públicos em relação à proteção, ao tratamento e ao armazenamento da informação. Ela também vai dar cada vez mais importância a uma parte muito específica da informação, que é a informação classificada, que tem característica na Lei de Acesso à Informação, que é um conjunto muito pequeno de informações, mas que é de extrema relevância para a soberania e para a segurança do Estado. No fim e ao cabo, ela é um documento, então, que começa a dar cada vez mais direcionamento para a administração pública, para administrar e poder entender estrategicamente toda uma gama de informação que é tratada dentro dessas instituições. E ela, como também, junto com a PNSI, né, tem por objetivo gerar uma estratégia, que é pensar como nós vamos atacar esses padrões criados na política, e depois um plano que é materializar esses eixos principais estratégicos de ação em ações práticas, né? Então, o nosso objetivo agora em 2026 é conseguir, através do Comitê Gestor de Segurança da Informação, produzir esses dois documentos. A Estratégia Nacional de Segurança da Informação, para depois também conseguir efetivar um plano que aí começa a ter todo um sentido, de fato, quais são as ações práticas e como ela coopera aí, passando a palavra aqui para o meu colega Luiz, com a E-Ciber e com a API Ciber, né? Vou fazer apenas uma complementação, né? Aqui a Daniela, ela comentou da questão de pessoas, né? A preocupação com pessoas, tá? Isso é um ponto que a gente tem se preocupado muito, porque vocês têm visto, têm acompanhado diversos casos, aconteceu com o Pix recentemente, né? De pessoas infiltradas dentro das organizações, elas serem pessoas-chave ali em processos críticos, só que sem existir ali um cuidado com aquelas funções daquela pessoa. Então, muitas pessoas estão sendo convencidas ali por pouco dinheiro, vamos dizer assim, a cometerem atos que comprometem a segurança de sistemas importantes. Então, esse é um aspecto que a Política Nacional de Segurança da Informação ataca frontalmente. E aí, como a professora falou também, vai se produzir agora no próximo ano uma estratégia nacional de segurança da informação e um plano nacional de segurança da informação. Documentos voltados para dentro de governo. Aí eu vou jogar agora a bola para o Luiz Fernando, que ele vai falar um pouco da PNCiber, da E-Ciber e também do plano que está já em processo avançado de construção. Pessoal, boa tarde, vamos lá. Vocês sabem, né, a Política Nacional de Cibersegurança foi editada no final de 2023. E nela estão previstos lá princípios e objetivos, e dentre eles está a proposta de uma governança mais aprimorada. Por isso que a política criou no próprio decreto um comitê nacional, para começar a trabalhar nesse sentido. Então, não foi uma política só com princípios e objetivos, foi uma política instrumental. E lá atrás ela já falava, vai ter um comitê, vai ter uma estratégia nacional e um plano. Então, nós começamos a trabalhar nesse sentido no âmbito do Comitê Nacional de Cibersegurança. Vocês também sabem que o Brasil já teve uma estratégia nacional de cibersegurança de 2020, né? Ela foi a primeira estratégia nesse sentido. Era um documento, ela já venceu em si, né, a validade dela, mas ela era um documento, assim, muito acadêmico. Ela parecia quase um artigo científico. Ela não parecia uma estratégia como nós vemos no mundo afora. Então, esse foi um dos pontos de partida do nosso trabalho. Nós fizemos vários benchmarks com vários países, analisamos várias estratégias nacionais de cibersegurança de diferentes gerações. Quando eu falo gerações, eu falo diferença de 10 anos, mais ou menos, né? Anos 90, 2000, 2010, 2020, por aí. Por quê? Porque o Brasil prescindia de uma estratégia de cibersegurança que, ao mesmo tempo, fosse moderna, já que o assunto é um assunto atual, moderno, né, que muda muito, mas que também tratasse os nossos problemas, as nossas mazelas, digamos assim, né? A nossa falta de letramento digital, a curva de aprendizado muito grande que a gente precisa para desenvolver cibersegurança. Então, esse documento foi um documento muito cuidadosamente produzido para procurar conciliar esses dois problemas. Ela tem 4 eixos, né? Proteção do cidadão, proteção de infraestruturas críticas, cooperação internacional, soberania e governança. E esses 4 eixos, eles constituem, como o nome diz, né, uma espinha dorsal onde várias ações estratégicas estão estabelecidas ali dentro. E ele também orienta, né, como que um plano deve ser produzido. O Comitê Nacional de Cibersegurança já fez uma primeira versão do Plano Nacional de Cibersegurança, né? Um grupo de trabalho específico já fez esse trabalho, que foi apresentado em outubro. Ele ainda não foi colocado em público porque ele está sendo avaliado dentro do comitê, já que os trabalhos são feitos
no âmbito de um colegiado menor e depois é submetido ao pleno, né? Mas, independentemente disso, já se percebeu que esse primeiro plano é mais um conjunto orquestrado de iniciativas já existentes do que necessariamente um plano inovador ou com ações, digamos assim, mais estruturantes. Por isso, nós já estamos trabalhando em cima de um plano estruturante. É estruturante porque ele traz medidas mais profundas, medidas que não só procurem orquestrar o que está acontecendo, mas atacar certos pontos importantes de forma fundamental. Então, esse é o estágio do atual plano. Existe o plano, mas ele está sendo aprimorado, né? E deve ser apresentado no início do ano que vem. Mas o comitê está cumprindo aí os seus prazos, né? E uma coisa importante do trabalho do comitê, como eu disse, é cumprir o que está previsto na estratégia. A estratégia prevê o aprimoramento da governança nacional sobre cibersegurança. E esse trabalho está sendo feito do comitê. O comitê agora, em dezembro, no dia 17, vai apresentar lá, finalmente, 4 propostas de organização de um ente nacional de governança, né? Existem soluções voltadas para autarquias tradicionais, autarquias especiais, uma junção com agências já existentes, como é o caso da Anatel, ou de uma secretaria nacional. Então tudo isso já foi, digamos assim, formatado e vai ser apresentado ao pleno agora em dezembro, junto com o marco legal. O marco legal é um documento que define direitos, deveres, né, a organização nacional para aquela atividade, que vai ser, digamos assim, a bíblia do trabalho de uma agência, né? Não deve existir uma agência sem uma lei geral. Como acontece com a Lei Geral de Telecomunicações, energia e por aí vai. Então, tudo isso está sendo, digamos assim, formatado agora para o fim do ano. É nesse sentido que eu acredito que dá para perceber, desde política até ações concretas, como que o GSI aqui raciocina essa evolução. Nem todos os ministérios são assim. Muitos órgãos, digamos assim, trabalham com estratégias que são parecidas com planos, políticas que já são estratégias. Mas nós aqui procuramos separar bem esses temas para modular o trabalho. Então, por isso que vocês percebem ali, segurança da informação, segurança cibernética, o política é diferente, estratégia é diferente, tá? Mas é porque a gente entende desse jeito, facilita o trabalho, facilita o benchmark mundial. Vou só complementar um pouquinho aqui do que o Luiz Fernando comentou, da elaboração da estratégia, que acho que foi um trabalho, assim, que merece um reconhecimento, que nós tomamos o cuidado de fazer um extenso benchmark, um levantamento muito grande dessas mazelas que o Luiz Fernando comentou. Então, nós encomendamos, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, um estudo de 42 estratégias de 17 países. E aí você sabe que tem países que estão já na terceira versão de estratégia, né? No caso do Reino Unido, a Estônia. Então, você consegue ver a evolução dessas estratégias ao longo, né, dessas gerações, que a gente chama de geração, né? Enquanto no começo elas se preocupam muito com a questão legal, criar leis, já nas terceira geração elas são muito mais focadas em operacionalizar as coisas, proteção também do cidadão, essa consciência, né, de você olhar a cibersegurança como um mecanismo de proteção da economia e, para além disso, um mecanismo de prosperidade quando você fomenta esse mercado nacional. Então, assim, você tem que olhar para isso com um potencial de melhorar a sua economia, de trazer benefícios, né, prosperidade para o seu país. Para além desse estudo, desse relatório, nós pedimos também um estudo da Universidade de Oxford. Eles têm um centro de competências lá que tem um modelo, né, o CNN, para nações de cibersegurança. É um modelo de maturidade, capacidades e maturidades em cibersegurança para nações. Então, eles vêm e fazem uma extensa entrevista com vários atores nacionais para fazer um levantamento em 5 dimensões. Quais são os seus gaps principais, se você está bem, se você está ruim. Nós já fizemos esse estudo em 2020 e repetimos em 2023. Tá? Então, o resultado desse estudo nos permitiu também identificar vulnerabilidades, fragilidades nesse ecossistema nacional. Né? O Brasil é um país muito grande, né? Então é difícil você ter visibilidade de tudo, né? Para além disso, o próprio Comitê Nacional de Cibersegurança é um comitê multissetorial. Você tem ali 16 entes, né, assentos ligados a governo e 9 que são da sociedade. Então você tem setor privado, academia e organizações sociais ali, né, entidades que não são governos. Então eles trazem também uma visão importante, né, que vinha do mercado, que vinha da academia, né, da própria sociedade, dos anseios da sociedade, e aquilo se materializou numa nova estratégia que está sendo assim até muito elogiada, né? Tá sendo bem assim requisitada por outros países que estão nesse processo de desenvolvimento de estratégias. Interessantíssimo
E eu acho que vem num ótimo momento. Vocês citaram o caso dos ataques ao sistema Pix, né? E teve um mais emblemático, mas depois a gente acompanhando aqui do ponto de vista de segurança, a gente acompanha bastante as notícias dessa vertical, quando a gente fala de mundo digital, e a gente viu que teve outros que aconteceram. E aí a minha pergunta aqui, a gente moveu um pouco talvez do que é preciso fazer para como a gente mede isso e como a gente garante que está sendo feito, né? Eu queria falar um pouco sobre métricas de conformidade. Eu entendo que o decreto, o e-cyber e a própria evolução do mercado sinaliza para uma necessidade de alguns padrões, tá? E aqui nosso mundo é software, então aqui eu vou falar sobre, vamos usar como exemplo aqui SBOM, né? E mitigação agressiva de vulnerabilidade de segurança. Quando a gente fala especificamente dos ataques sistema Pix, tem-se engenharia social ali, pessoas, né, que foram assediadas para facilitar a entrada, né, dos criminosos para fazer o ataque. Mas tem também exploração de sistemas vulneráveis, né? Então a gente está falando aqui, eu estou falando especificamente de CVEs, né? Vulnerabilidades conhecidas, não haviam sido corrigidas. Em um dos casos tem um relatório, né, que comprova que havia uma CVE numa aplicação específica, e essa CVE foi explorada porque ela era na aplicação chamada ActiveMQ e que estava ligado diretamente no barramento de comunicação, né? De mensageria para o sistema Pix. E aí a minha pergunta, assim, é se no eixo da fiscalização, né, qual é o plano de transformar esses conceitos em requisitos contratuais que sejam auditáveis, né? Por exemplo, algum órgão central de controle exigirá, por exemplo, a apresentação de SBOM, a evidência de hardening de software dos fornecedores antes de fazer um processo de homologação e também um acompanhamento no decorrer disso? Então, Diego, assim, falando de maturidade, no âmbito do Comitê Nacional de Cibersegurança, existe um grupo de trabalho encarregado de desenhar um modelo de avaliação de maturidade nacional. Ele vai poder aí ser aplicado a diferentes organizações, tá? Então, vai ser uma proposta desse comitê ter esse modelo, assim, nacional, pra gente chamar de nacional, tá? Enquanto não temos isso, o mundo tem uma série de frameworks de avaliação, né, de maturidades, né? Mas, pegando o ponto que você está falando, a gente está falando principalmente de cadeia de suprimentos, tá? Então, você tem a cadeia de suprimentos de fornecedores, de software, né? Cara, esse é um ponto extremamente complexo. Só para você ter noção, a gente está num processo de fazer um melhor entendimento com o Fórum Econômico Mundial. A gente vem participando de trabalhos com eles, né? Participando da criação de um relatório que é a bússola da ciberresiliência. Especificamente de cadeia de suprimentos, a gente estava falando com eles na semana passada, a gente quer trazer para algumas iniciativas nossas o expertise deles, que eles têm acesso aos maiores players de mercado globais, tá? Então, eles falam, esse é um tema extremamente complexo, você ter domínio total ou compreensão total, medir sua cadeia de suprimentos. A gente pode se espelhar alguns bons exemplos, tá? Como é o caso da União Europeia, um modelo lá NIS2. Então, o modelo NIS2, ele traz a questão de identificação das infraestruturas críticas e serviços essenciais, e as suas dependências se tornam também, de certo modo, infraestruturas críticas, né? Aquela cadeia de suprimentos fundamental para essas entidades que prestam esse tipo de serviço, né? E fica aí muito uma responsabilização do gestor, né, do líder da organização, assegurar que os riscos estão controlados. Então, assim, é fundamental que os líderes, que os gestores entendam qual é o impacto que a sua organização pode causar no ecossistema nacional e, diante desse cenário, você aplicar a quantidade de recursos necessários para você ter um risco aceitável. Então, é o que eu costumo falar, é sempre necessário você fazer um balanço de quanto você investe para aquilo que você quer proteger. Qual é o valor da informação que você quer proteger? E aí eu vou trazer um exemplo recente que nós vimos aí, o Ministério Público, ele parece que está entrando com uma ação civil pública por conta dos danos à imagem do Pix. Só para você ver o tamanho do problema, onde ele pode alcançar, né? Então, a consequência do dano à imagem de um sistema nacional de pagamentos, né? De fato, houve uma quebra dessa confiança com esses ataques subsequentes, né? Foram um atrás do outro. Então, essa percepção de risco, ela tem que estar no gestor, no dono da organização. Agora, existia um modelo específico ainda para a cadeia de suprimento, a gente tem as melhores práticas, né? Você falou de SBOM, aí vem a sua cadeia de software, como é que tá, mas assim, é muito difícil você desenhar um modelo perfeito. Isso eu te digo porque os grupos que trabalham ali dentro do Fórum Econômico Mundial sabem a dificuldade que é implementar esse framework, né?
Só para aproveitar que eu acho uma questão importante, o Diogo tocou na questão de fiscalização, dessas questões, principalmente desse modelo. Eu acho que o arranjo que nós estamos tentando construir aqui, em termos de uma urgência, o que for, ele vai no caminho de mais do que criar um processo de fiscalização, que obviamente é muito importante, mas conseguir introduzir essa cultura no gestor. Dele ser capaz de pensar em todo esse ecossistema de uma forma que tenha atenção a muitas coisas que não só, sei lá, a eficiência do seu produto lá no final, lá na entrega, na ponta, né? Então, uma das nossas preocupações aqui é que a gente seja capaz, com todas essas iniciativas que vêm do CNCIBA, conseguir construir essa cultura na sociedade, a que depois a gente possa dar um passo a mais para poder então cobrar que essa cultura vire prática constante pelos atores desse ecossistema, dessa cadeia de suprimentos, não? Perfeito, professora Daniele. E é esse ponto que eu gostaria de tocar, porque quando a gente fala em proteger, né, como foi falado ali, qual que é o valor desse teu dado? Quanto que tu tem que proteger essa informação? A gente ainda, nos diálogos que a gente tem, a gente sente uma certa inocência. No sentido de, parece que esse risco não vai se materializar. Então, as pessoas acabam baixando um pouquinho as guardas. Poxa, talvez esse controle eu não precise ter agora, talvez eu não precise olhar para minha cadeia de suprimento agora, porque esse risco ele é muito irrisório. Vocês têm essa percepção também? E como que vocês, claro, educação eu também acredito que é o primeiro caminho para a gente ir criando, né, pavimentando essa estrada, mas como que vocês endereçam e como vocês gostam de tratar essas discussões, assim, no dia a dia? Bom, assim, eu posso dizer o seguinte, nosso entendimento disso é agudo, né? E nós temos aqui um senso de urgência muito grande. Eu diria para vocês que aqui dentro do país houve um processo, ou há um processo, de digitalização dos governos e das empresas muito grande, muito agressivo. Mas ele, historicamente, não é acompanhado da mesma forma pelos processos de cibersegurança. O problema com o Pix, por exemplo, é um problema claro disso. É uma plataforma gratuita, rápida, quase real-time e tal, mas ela é assim porque ela não absorveu concretamente ou propriamente os procedimentos de cibersegurança. Então hoje a gente observa as fragilidades que ela tem. E aí eu ligo isso à atividade das agências reguladoras. O trabalho da agência reguladora é justamente, dentro do âmbito da sua competência, fazer esta fiscalização. Porque, como você mesmo disse, Camila, o empresário, o órgão governamental, ele não vai internalizar esse risco a menos que haja uma regulação obrigando ele a fazer isso. A regulação é uma forma do cara internalizar aquele risco que ele muitas vezes ignora. Então, o trabalho que nós vamos fazer aqui da agência é justamente esse. Não há outra saída. Nesse aspecto, é preciso regular, fiscalizar, né, e, eventualmente, sancionar. Porque, senão, não se aplicam as medidas de cibersegurança. Porque elas são sempre feitas dentro do espectro do risco. E aí o risco é algo que aqui no Brasil, infelizmente, ainda não existe uma maturidade de gestão de risco. E quando é feito também, não necessariamente ele é feito da forma correta. Então é preciso que haja justamente essa governança com essas cobranças para que isso venha a melhorar. Porque técnicas existem, né? Tem tantas outras ferramentas, né, de cibersegurança que podem ser aplicadas. Nós temos aqui no Brasil uma estrutura de órgão regulador, de uma rede nacional, né, de gestão de incidentes. Nós temos uma estrutura nacional de cibersegurança madura, porém, ela é fragmentada, ela precisa de governança. E é essa governança, quando montada, vai conseguir chegar a essa ponta da linha, obrigar o empresário e os governos a adotarem cibersegurança por projeto e adotarem as techs, se não porque não querem, mas por compliance, nem que seja por isso. E vou só acrescentar 2 pontos aqui em cima do que o Fernando falou. Se você consultar o relatório do Fórum Econômico Mundial, que ele se chama Panorama Global da Cibersegurança, e eles vêm produzindo esse relatório ano após ano, tem 2 pontos interessantes aí. Como a regulação é percebida em termos de melhora ou piora de resiliência. Então, ela, de fato, a regulação cibernética, ela melhora a ciberresiliência, que a gente chama, do que ela atrapalha. As regulações, elas melhoram, tá, a resiliência cibernética. E um outro ponto, a percepção de que as organizações que são resilientes são aquelas em que o CEO consegue explicar os riscos cibernéticos. Então, olha só, a capacidade de um CEO explicar os riscos cibernéticos significa que ele tem um diálogo bom, fluido e claro com quem reporta esses riscos para ele. Sem contar no fato, se me permite, que primeiro que eu tenho que, de alguma forma,
convencer algumas atividades econômicas de que, para além da sua própria função, princípio da sua atividade, há um componente de segurança cibernética que ela precisa ter atenção, pelo qual que muitas vezes nem conecta com a própria atividade econômica, que finalisticamente não necessariamente está nessa cadeia de suprimentos, que tem a ver com toda uma cadeia digital ou que trabalha com uma perspectiva de segurança cibernética, né? Sem dúvida, quando a gente fala de segurança é um tópico extremamente amplo, né? Eu vou descer aqui segurança para práticas do dia a dia, né? Então, segurança vai desde você ter uma política em todos os sistemas da empresa de usar senhas fortes, você ter uma política e dar ferramentas para as pessoas que ali trabalham, por exemplo, fazer guarda segura de senha, então guarda de senha usando aplicações que permitam que façam criptografia dessas senhas, e quando você vai compartilhar uma senha, você compartilha através da plataforma, nunca copiando e colando uma senha. Obrigar o uso de duplo fator de autenticação. Tem N formas de fazer isso, que toca desde o cidadão normal, vamos chamar assim, meus pais, por exemplo, que são usuários digitais, dentro do contexto deles, a quem trabalha no meio e trabalha dentro de segmentos que tem sim uma responsabilidade maior e um impacto, eu acho, pode ter um impacto gigantesco nessas infraestruturas essenciais e estratégicas do país, né? Então a gente fala aqui de saúde, de mobilidade urbana, a gente fala financeiro, acho que a gente está completando aí os 10 anos, talvez um pouco mais, do ransomware, o WannaCry, que parou aeroportos, parou metrô, parou sistema de saúde, né, com sequestro de dados. E quando a gente entra em software, eu acho que existe, e aí de novo eu vou reforçar aqui o que a Camila falou, né, sobre o investimento em educação, porque eu acho que é onde é o princípio, é o começo de tudo, porque quando a gente fala de cadeia de suprimentos, a gente fala da confiança dos sistemas que o meu sistema depende, né, então mais alto nível. Então a gente tem sistema Pix, a gente tem diversas fintechs que cuidam dessas integrações, às vezes para grandes bancos, então tem uma relação de confiança ali nessa parte de suprimentos, mas existe também uma relação de confiança, e aí às vezes uma confiança dentro de sistemas mais opacos, que a gente sabe que hoje software, quando eu desenvolvo a minha aplicação, 10, 15% do software é escrito por nós, o restante são bibliotecas, são frameworks, são outros componentes de software que a gente utiliza e que a gente muitas vezes tem uma confiança cega nessas bibliotecas, nesses componentes, porque a gente sequer sabe como eles foram construídos, né? Ou quem faz parte da construção desses sistemas, né? E aí entra num grau de complexidade que é extremamente elevado, tá? Porque hoje, falando aqui especificamente de open source, né? Hoje a infraestrutura cloud, infraestrutura de data center, infraestrutura de software, infraestrutura do próprio Pix, que roda em cima de Kubernetes, que é uma tecnologia open source. O open source ele é um pilar extremamente importante, presente dentro da infraestrutura hoje, né? E a gente consome, eu digo gente, nossa empresa, sistemas financeiros, saúde, o próprio governo consome bibliotecas, sistemas open source que a gente não tem uma rastreabilidade de como eles foram construídos. Isso é parte de um trabalho que a gente vem fazendo aqui. A gente vem construindo uma biblioteca a gente vem construindo um catálogo de softwares open source que fazem parte dessas infraestruturas de tecnologia. Só que a gente vem compilando e fazendo o build desses pacotes a partir do fonte 100% numa estrutura isolada dentro do nosso lado. A gente sabe o quão complexo é isso. E aqui eu, de propósito, desviei para esse lado para deixar aqui mais claro, assim, evidente, a distância que existe entre, muitas vezes, o que um CEO de uma empresa consegue responder do ponto de vista de segurança. O meu ponto aqui, acho que me alonguei, mas eu vou fazer uma pergunta para fechar, que a gente fala muito de fiscalização, né? Eu gosto de falar mais de incentivos. O governo americano, por exemplo, você vai fornecer para o Departamento de Defesa, você é obrigado a apresentar a SBOM, toda a cadeia de software que faz parte das aplicações que você está colocando lá, componentes open source que você usa, você vai ter que apresentar esse bom desses componentes também. Se esses componentes não tem, você vai ter que construir do seu lado. E aí existem incentivos, existem certificações que as empresas podem tirar, e uma vez certificadas, elas estão aptas a fornecer, então um mercado se abre. E eu gosto de olhar para a segurança como um diferencial competitivo. Hoje, segurança é visto como custo. Eu acho que segurança pode e deve começar a ser visto como diferencial competitivo. Quem tem
está à frente. Aí minha pergunta, então, já para fechar essa minha longa explanação, está sendo pensado também incentivos, algum processo de certificação para essas empresas, que fornece, por exemplo, para o governo, visando fazer com que essas empresas realmente se sintam motivadas ali a mudar a forma como desenvolvem software, como constroem seus sistemas. Temos boas notícias, né? Se você acompanhou ali a estratégia, ela previa um selo, né? A intenção é que esse selo seja algo semelhante ao que você comentou dessas certificações. E para além disso, eu queria falar um pouquinho de um trabalho que a gente está fazendo aqui, que é falar das pequenas e médias empresas, porque basicamente, seja uma grande empresa, seja uma infraestrutura crítica, serviços essenciais, inevitavelmente se contratam pequenas e médias empresas para prestações dos mais diversos serviços. Então, hoje, as pequenas e médias elas estão sendo o elo mais frágil dessa cadeia. Existe um conceito que se chama desigualdade cibernética. Isso também a gente está num grupo de trabalho em Fórum Econômico Mundial, endereçando, estudando como atacar esse problema. Então, no caso aqui do Brasil, a gente pretende desenvolver, agora no próximo ano, uma linha de crédito focada em cibersegurança para as pequenas e médias empresas, para que elas possam aprimorar o seu processo ali realmente de segurança e ganhem também um selo, né? Algum tipo de selo, empresa certificada ou treinada, alguma coisa nessa linha, para que se possa até premiar, né? E ela tenha um valor melhor no mercado em virtude desses processos. Então esse é um processo que está em construção, a gente está fazendo diferentes parcerias aí, que eu posso falar por enquanto, né, que o BID vai ser o patrocinador financeiro dessa iniciativa, mas tem uma série de organizações nacionais aí que a gente está buscando apoio. Uma das coisas que a gente quer para garantir que a empresa tenha interesse em adquirir essa linha de crédito é, por exemplo, fornecer um treinamento gratuito e também o acesso, aquela avaliação que vai dizer, olha, você faz isso, então você tem que fazer isso para chegar e aqui ficar boa para o mercado, ou melhorar a sua resiliência, tá? Então, isso vai vir de brinde. A intenção é que isso venha de graça para que ela tenha um roadmap ali interessante, tá? Mas esse processo de certificação é algo, sim, que a gente discute, está previsto na estratégia, de fato, assim. Agora, uma coisa que você comentou lá nos Estados Unidos, quando você contrata com o governo, a regulação é pesada. Você deve conhecer as normas do NIST, então você tem lá, por vezes, o FISMA, né, que eu acho que é o Federal Information Systems, mas basicamente é a legislação que obriga aos contratantes com o governo americano que obedeçam uma série de regulações ali, padrões do NIST. E existem empresas específicas que fazem acreditação de que isso está sendo cumprido, né? Então, pode ter certeza que precisa, sim, ter essa comprovação, mas são casos específicos ali de governo, né? Agora, uma coisa que a gente advoga muito, Diogo, é que a regulação não atrapalha a inovação. A gente tem que fazer inteligente. Né? A gente fala que tem um conceito de Output-Based Regulation, que é assim, o que você quer que a regulação faça? Não é dizer o passo a passo, você tem que fazer tudo, mas que saída que você quer ver? Você quer uma melhora no processo de autenticação de usuários? Eu quero que se robusteça, mas a gente não fica tentando amarrar o que você tem que fazer no passo a passo, detalhadamente, porque você não vira uma norma que pode se tornar obsoleta muito rápido. Então a gente sempre tem esse olhar cuidadoso para que a regulação ela não seja um impedimento para que o processo de inovação ocorra. Como eu costumo dizer para o secretário, regulação é meio, o objetivo é cibersegurança. O que a gente quer é cibersegurança, a gente não quer regular por regular. Então a regulação é uma forma, entre tantas outras, de se atingir o objetivo. E se me permite só, o Diogo tocou num ponto bastante interessante, que é ter segurança cibernética se torna um ativo, né? Não é um dispêndio de recursos, mas é um ativo. E aqui a gente trabalha numa ideia muito interessante também, e que isso a gente tem que ser muito enfatizado, né? Em cibersegurança a gente não compete, a gente tem que cooperar. Em algum momento eu não vou atacar, mas serei, né? Então, ao mesmo tempo que isso é um ativo daquela empresa que está mais preocupada, que está conseguindo investir, a gente também tem que trabalhar na ideia de que aquilo não possa ser usado dentro de todo um ecossistema econômico do Brasil como um motivo de competição, porque essa competição vai prejudicar a todo mundo em algum momento, né? Então, é um exercício bastante efetivo que a gente está fazendo aqui, que envolve a agência, que envolve a CNCiber, né? Da ideia de que, quando se fala de cibersegurança, e todo esse arcabouço, o ponto central é cooperar
para que todos se fortaleçam e, obviamente, compitam de forma efetiva nos seus modelos de negócio, mas não em cibersegurança. Uma coisa que a Dani comentou de cooperar, né? E essa é uma palavra que a gente está levando muito a sério aqui. Então, a gente tem buscar promover todo tipo de cooperação, público-público, público-privado, com academia, com outros países, tá? E um sinal disso é a quantidade que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Eu estou até aqui com um relatório que a gente vai apresentar agora no final de ano. Então, por exemplo, 2024, né? A gente assinou 3 memorandos de entendimento de cibersegurança com Chile, Uruguai e Japão. Fizemos um acordo de cooperação com o Instituto Nacional de Combate ao Cibercrime. Depois, neste ano de 25, né, nós fizemos 2 memorandos de entendimento com a Eslováquia e Espanha. Assinamos um acordo de cooperação com o Instituto César, lá de Recife. Um acordo de cooperação técnica com a AWS, né, com a Amazon. E para o ano que vem, a gente está no processo de assinatura agora, né, de ajustes, né? A gente tem 8 memorandos de entendimento em diferentes países, inclusive também o Fórum Econômico Mundial. A gente tem 6 acordos de cooperação e 7 acordos de cooperação técnica. Então, assim, é uma quantidade grande, né, que a gente está fazendo com empresas privadas, academia, outros países, outras nações. Porque é um assunto que o quanto mais você coopera, troca informações, compartilha, mais você evolui muito rápido, né? Porque se você olhar o crime cibernético, ele é extremamente organizado, eles cooperam muito entre si. Quando você vê um ataque como ocorreu com o Pix, né? A velocidade com que eles se uniram, um que é responsável por invadir, o outro é por distribuir dinheiro, o outro é por... Então, assim, eles têm uma rede muito articulada em diferentes países. A gente precisa fazer o mesmo, né? Então a gente tem que se articular, porque é muito difícil não fazer essa luta sozinho. Sem dúvida. Um trabalho que a gente faz aqui, e que a gente vai intensificar agora, é trabalho de pesquisa em cima de segurança, né? A gente vê que quão importante é o trabalho de pesquisa na parte de segurança, identificar vulnerabilidades, reportar vulnerabilidades para o vendor, né, para o dono lá do software, trabalhar cooperando para que isso seja mitigado antes que se torne público, né? Sem sombra de dúvida, é preciso haver bastante cooperação, porque a gente está sempre... Quem lida com segurança está sempre um passo atrás, né, do atacante. Basta um dar certo, né? Sim. Script dele rodando, basta que um dê certo, né? Até pra gente endereçando ali, fico pensando assim, né? A gente tem a fase aí do plano de e-cyber que está em construção, enfim. Eu fico pensando assim, hoje, se uma empresa, podemos falar uma empresa privada ou público-privada, enfim, já quer dar os primeiros passos, assim, como se preparar para esses movimentos e o que vocês entendem serem a primeira iniciativa que uma empresa pode dar aí pensando nessa maturidade em relação a cyber e também do ecossistema, né? Eu gostei muito desse ponto que vocês trouxeram de ecossistema, porque quando eu cuido da segurança da minha empresa, eu estou contribuindo para a segurança nacional, né? E esse paralelo, esse link é muito importante ser feito. Muito boa sua pergunta, Camila. Conhece o termo brasileiro, né? Feijão com arroz. Né? O básico bem feito, ele é excelente e é difícil. Né, fazer o básico bem feito. É simples, mas é difícil. A Camila fala todo dia no básico bem feito. É o básico bem feito, né? Então você tem diferentes frameworks que te dão esse caminho. Você pega o SysControls, por exemplo, né? Os primeiros estágios ali, você já garante que você está fazendo o tratamento de senhas ali bem feito, né? A questão de backups, segmentação de rede, diferentes abordagens. Agora, se você é uma empresa que lida com alguma questão crítica, um serviço essencial, você vai ter que buscar um padrão mais alto, né? Então, a depender do setor que você atua, né, você tem que buscar realmente estar com um pouco mais de resiliência pensando nos impactos que o seu negócio pode causar. Basicamente, assim, se preocupar em fazer o básico bem feito. Então, quando a gente fala, por exemplo, de conscientização das pessoas, aí o pessoal costuma lançar notícia no portal da intranet. Qual a efetividade disso? Dá trabalho fazer conscientização. Conscientização, você testa, vê como é que tá a conscientização, treina, depois você testa de novo. Né? Então você faz um programa de conscientização para cíclico, repetitivo, né? Que as pessoas consigam engajamento para que você garanta que, de fato, a informação está sendo absorvida. Que conscientizar é isso, internalizar o conhecimento, né? Aí a mesma coisa é você ter lá uma tecnologia, uma área de tecnologia, e é muito comum isso, você coloca 2 pessoas, 3 pessoas para fazer a tecnologia e a segurança. Isso não funciona.
né? Então existem modelos no mercado, CISO as a service, ou você, né, terceiriza alguma questão para fazer isso mais bem feito, porque se você não está querendo alocar pessoas, mais pessoas, então procura um outro meio de fazer isso bem feito. A questão é fazer bem feito, né? Que eu acho que é o ponto central também. A própria tecnologia também ajuda a melhorar a cibersegurança, né? Quando a gente fala, por exemplo, das tecnologias de nuvem, que aquele empresário ele adota essa tecnologia através de um modelo que ele possa contratar, isso já traz para ele uma resiliência maior do que ele ter que construir isso tudo do zero, né? Quando você fala em, por exemplo, em gerência de chaves, serviços gerenciados de segurança, eu acredito que o mercado caminha cada vez mais, à medida que ele vai amadurecendo em termos de cibersegurança, para uma oferta enorme de serviços dessa ordem. Se uma coisa que um empresário pode fazer hoje é ele fazer essa análise básica dos serviços que existem para que ele possa integrar o máximo possível a parte operacional dele com a cibersegurança, né? Não vejo como ele podendo ignorar as tecnologias de nuvem nesse sentido. Isso vai dar uma escala boa para ele em termos de custo e de um ganho rápido em termos de procedimento de cibersegurança. Se você me permite, Camila, é o seguinte, eu acho que se a gente tivesse que resumir numa frase, é que talvez eles, né, todo esse gestor, esse que vai tomar algumas decisões, entenda que a tecnologia e o processo de segurança cibernética atrelado a ela, ele não é mais paralelo a toda a sua atividade. Ele é transversal à sua atividade econômica. E ao ser transversal, ou ele coloca isso como ponto central da sua estratégia, ou ele acaba perdendo espaço no seu próprio mercado e colocando em risco a sua própria atividade por negligenciar padrões de segurança muito importantes e conhecimentos muito importantes, né? Então, de fato, é um desafio, não? Mas genial, maravilhoso. É isso que a gente sente, assim, né? Conversando e tendo essas trocas. A gente fala muito de um conceito, né? Que acredito que para vocês aí também ouvem bastante, que é o shift left, né? Então, como vocês falaram ali, trazer segurança cada vez mais para o início do desenvolvimento de software. Não pensar em segurança lá no final do processo. Até porque, se você está sendo reativo, a segurança está lá no final, você vai gastar de 7 a 8 vezes mais dinheiro. E aí é gasto mesmo, porque você vai ter que remediar, né? Quando você está falando de remediação, é gasto. Ao invés de investir um valor muito mais coerente na prevenção. Então, eu preveni, né? Então, trazer sempre para o início dos ciclos. É o design, practice by design, né? E a nível de governo, como vocês falaram também aqui sobre controle interno, né? Atividade do controle interno, isso é uma atividade que a CGU, né, a ONU Central, a gente até privilegiou isso na PNSI, se não me engano ali, é um elo importante nesse processo. Não é só a atividade de regulação em si. É claro que o Estado, toda vez que ele percebe que ele não consegue coordenar efetivamente as atividades de diferentes ministérios para resolver um problema público, ele dedica isso a um órgão especial, a uma agência. Então nós temos várias agências no Brasil, mais 10 ou mais de 10. Acontece que existe também um sistema nacional de controle interno, Sistema Federal de Controle Interno. E esses integrantes da CGU, eles também são letrados nisso. Cada vez mais, eles conhecem essas práticas. Então, não é só uma questão do poder público adotá-las no seu aperfeiçoamento. O próprio processo de fiscalização do governo em si já vai cobrar isso deles. Nós aqui no GSI, como qualquer outro ministério, recebemos frequentemente processos de diligências, auditorias, acompanhamento constante. Esses órgãos mudaram a filosofia de trabalho de alguns anos para cá. Eles não fazem mais auditorias estanques, eles acompanham frequentemente a condução da política pública. Então fica muito mais difícil para o gestor, naquele momento que ele está fazendo aquela gestão, se for um momento inicial, ele vai ser cobrado por adotar a prática de segurança naquele momento. Então isso é um avanço muito grande do processo de auditoria e fiscalização do governo federal. Essas pessoas estão cada vez mais muito bem formadas. Há profissionais da CGU e do TCU com dezenas de certificações, pós-graduação, doutorado nessas áreas. Eles são conhecedores dessas áreas. O governo está melhorando muito nisso aí. A gente também acredita que isso é importante, tá? Não é só uma regulação, é preciso também que a própria administração amadureça. Isso está acontecendo a nível do controle interno e externo. E de verdade, me sinto lisonjeada de ter conversado com vocês, principalmente para conseguir entender, olha quanto assunto tá rolando e como vocês falaram, tem um distanciamento da população com essas pautas que são tão urgentes, essenciais. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade e tô saindo daqui com muito mais conhecimento. Obrigada mesmo. A gente que agradece, viu, Camila? É um prazer, conta com a gente. Uma das coisas que a gente tem certeza, assim, que é
fundamental a gente estar sempre fazendo o letramento da sociedade. E esses espaços são ambientes assim, muito bons, né, democráticos, assim, para a gente estar aberto, transparente ao nosso trabalho também que a gente faz. Tem mais alguma pergunta, Diogo? Ou se vocês quiserem também passar por mais algum item da pauta que seja também tão relevante quanto tudo que a gente falou, né? Eu não tenho perguntas. Se vocês quiserem, eu acho, mandar algum recado final. Uma questão, né, que a gente passou por aqui foi a questão do letramento da sociedade, né? Teve um trabalho esse ano no Comitê Nacional de Cibersegurança que era avaliar os materiais de conscientização da sociedade e desenhar alguma estratégia de engajamento. O que foi identificado é que existe uma quantidade muito grande de bons materiais, Diogo e Camille. Então, assim, você tem vários guias de adultos, de crianças, né, adolescentes, para idosos. Então, você tem um material farto. Mas o que precisa agora é realmente a sociedade, como engajar a sociedade, entrar nesses materiais, conhecer, né, realmente aplicar isso no seu dia a dia. Então, é um trabalho também que está no Comitê Nacional de Segurança, desenhar agora as estratégias de engajamento. Tá? Então, é um trabalho também que deve sair em breve. E eu só faço esse apontamento, né, para que os cidadãos corram atrás, porque nós estamos cercados por isso, né? A nossa vida está aqui, está no computador, está na internet. Então, assim, é fundamental que a gente se preocupe com esse bem coletivo, né? A gente tem que ir atrás disso. É uma diligência que é necessária para todo cidadão. Com certeza. E eu acho aqui que, do ponto de vista de segurança, eu acho que a gente só melhora. Eu sei que a gente sempre olha para o desafio, e quando a gente olha para o desafio, parece que a gente não teve progresso. Mas sim, acho que a cada ano que passa, a gente acompanha isso já há algum tempo, a gente vê bastante progresso dentro das empresas. Agora estamos ouvindo de vocês, né, dentro do órgão público, né, também esse avanço e essas iniciativas. Eu acho que é continuar fazendo esse trabalho e a gente vai estar cada vez melhor a cada ano. Sem falar a troca de geração também que vem acontecendo, né? A gente tem gerações aí bem mais versadas em tecnologia vindo. Eu acredito que a gente vê sim uma melhora no horizonte, sem dúvida. É isso, né, pessoal? Eu agradeço o convite, queria parabenizar vocês aí pelo programa, né? Eu acho que é um espaço fundamental aí para trazer informação para a sociedade, tá? Contem com a gente aí quando precisar. Legal, obrigado, gente. Obrigado por ter Vocês participado. também.